Bom, Marcos é a última palestra. Marcos, eu acho que todo mundo conhece, era vice-presidente da Sul América. E a gente sempre traz aqui no final um cara importante, como a gente trouxe Marcelo Blay, como a gente trouxe Marco Antônio, que também era vice-presidente da Bradesco Seguros. E agora a gente vai ter o nosso amigo Marcos Vinícius falando aqui para vocês. E eu separei 1 hora, porque o Marcos tem bastante história e bastante conteúdo para passar. Boa tarde a todos. Tá? Antes de mais nada, eu quero avisar que eu não vou falar 1 hora, tá? Então pode ficar tranquilo que eu não vou usar tudo isso não. Obrigado, Arley. É um prazer estar aqui conversando com vocês, corretores, seguradoras, pessoal de mercado. Um copo d'água para mim. Pessoal de mercado e tudo. E queria agradecer ao Arley por ter chamado para dividir esse momento aí com vocês. E depois de um dia inteiro falando de seguro, falando disso tudo, eu acho que deve estar todo mundo bem moído já, todo mundo bem cansado. Então a gente vai falar de um tema aí que eu acredito que seja muito importante, que é falar de execução. Alguém esteve aqui há um tempo numa palestra anterior, acho que foi a Bruna, você? Ele que até falou a seguinte coisa: não adianta o melhor planejamento se a execução não for boa. E eu acho que você viu a apresentação que tem um slide que fala exatamente disso, tá bom? E já que a gente vai começar, vamos logo rápido, porque a gente vai falar de fazer. A gente vai falar de tirar do papel. Eu não vou aqui falar de seguros, mas vou falar também de seguros, porque fazer é tudo. Qualquer que seja o projeto, qualquer que seja a coisa, não adianta ter um projeto maravilhoso se depois ele não acontece. E longe de mim, de querer ensinar aos senhores como fazer. Aqui tem corretores, aqui tem donos do seu próprio negócio, aqui tem representantes de seguradoras. Então, todo mundo sabe como se faz isso. Só que no dia a dia, a gente acaba, de repente, não prestando atenção em certos detalhes. Então, se ao final dessa palestra, vocês extraírem alguma coisa que fala assim: puxa, não estou fazendo isso. Puxa, eu posso fazer isso. Sabe, eu já vou me dar por satisfeito. Eu vou usar muitos exemplos da minha vida pessoal nessa palestra. Eu vou usar muito exemplo de família, porque eu acho que as pessoas às vezes pensam que eu me porto de um jeito na minha empresa, eu me porto de outro jeito em casa. E eu não consigo entender muito isso. Eu realmente não consigo entender. Eu não consigo entender por que a gente, longe de ser paternalista, tá? Mas o mesmo cuidado que a gente tem que ter, às vezes com o filho, a gente tem que ter com o colaborador. Não são coisas distintas. E eu acho que no dia a dia a gente acaba não fazendo isso, tá? Bom, vamos começar? Bom, para começar, eu não gosto muito da palavra execução. Eu prefiro a palavra execação, que eu acho que... Obrigado. Eu acho que execução está muito ligado a isso, a tirar do papel, a fazer acontecer, a energia, sabe? Planejamento é uma coisa mais assim do tipo, a gente pensa, a gente desenha. Execução não. Execução é transformar em realidade, é fazer. Tá? E a gente é muito comum, seja nos nossos, às vezes, projetos pessoais, ou seja, na empresa, tem um planejamento maravilhoso, e aí não deu certo, e alguém responde assim: poxa, mas o plano não era tão maravilhoso, pô? O que será que deu errado? E eu sempre pergunto isso. De repente não era o plano que falhou, não. O plano era bom. O plano era muito bom. Só que às vezes uma excelente ideia, um excelente plano, se ele for mal executado, vai dar ruim. Vai dar ruim. E o que eu quero dividir com vocês é que não é simples esse tal de executar. Eu vou falar aqui uns 30 minutos. Eu acho que eu vou colocar pelo menos uns 10 mantras de execução, todos óbvios. Eu acho que eu não vou falar nenhuma novidade para vocês. E aí vocês vão ver que é o seguinte: tem tudo para dar errado. O normal é dar errado. Quando dá certo, é exceção.
Quando dá certo, é que houve uma conjuntura de fatos que fizeram dar certo, porque o normal é dar errado. Você tem que conhecer muito do seu negócio, do seu pessoal e do ambiente, por uma coisa dar certo. E não pensem só em trabalho, não. Pensem na família, pensem em um filho que está estudando para passar no vestibular e que, de repente, você acha que, poxa, mas estudou tanto nesse ano. Mas, gente, para passar para a medicina não era só um projeto de um ano. Esse projeto tinha que ser maior. Então, tem tudo para dar errado. E eu costumo dizer que a execução, você tem que unir esses 4 fatores que estão aí. Você tem que unir estratégia, pessoal, recursos e plano operacional. E pasme, eu vejo muitas empresas que contratam uma consultoria maravilhosa, um senhor plano estratégico, agora vamos. Essa é a número 1. Outras que são melhores, contratam um plano estratégico e depois falam, poxa, mas espera aí, como é que eu vou transformar isso em realidade? Aí vai para o plano operacional e tem o plano direitinho, faz aquelas reuniões, aqueles workshops com os funcionários, com tudo, e acha que vai dar certo. Gente, estão faltando 2 fatores no meio que quase sempre não são analisados. Eu tenho a estratégia, eu tenho as diversas etapas, eu tenho pessoal para isso, eu tenho os recursos para isso. E esses 2 itens do meio, muito frequentemente, eles são esquecidos. Ou só tem planejamento estratégico, ou tem um estratégico, aí depois alguém diz assim, agora vamos para o plano tático, operacional. Como é que eu transformo essa estratégia em pequenas ações? Ok. Você tem pessoal para isso? Eu quero vender para os Estados Unidos, eu tenho alguém que fala inglês? Eu quero começar a fazer comércio com a Alemanha, eu tenho alguém que fale alemão? E a empresa se lança nisso, esquecendo de 2 coisas básicas, que são esses aí do meio. E aí, eu vou pedir licença para... Por que se fala tanto em planejamento? Por que se fala tanto em estratégia e tão pouco em execução, hein? Nos anos 60, 70, surgiu lá na Universidade de Stanford, tal da SWOT Analysis. Pontos fracos, pontos fortes, oportunidades, ameaças. Todos vocês aqui já devem ter participado de um seminário que falou da SWOT Analysis. Aí, depois de um certo tempo, nos anos 2000 mais ou menos, surgiu de 2 professores do INSEAD na França, o estudo da França, estratégia do Oceano Azul. Bacana! Então aqui está todo mundo competindo, é o Mar Vermelho, vamos procurar um lugar em que não tem oceano. Bacana isso aqui. Excelentes empresas de consultoria. Quem fez algum curso de gestão ou de administração, estudou estratégia. E eu pergunto para vocês, quantos seminários vocês já foram ultimamente que falam de inovação, que falou de criatividade, que falou de estratégia? Vários. Quantos de vocês já foram que falou de execução? Não se fala. Eu procuro, às vezes, em currículos de universidades americanas, isso. Não tem livro disso. Para não dizer que não tem, eu só achei um de um PhD famoso, Ram Charan, que ele dá aula em Harvard, e ele tem uma disciplina que é execução. Eu não achei mais nenhuma faculdade que fale isso. E aí a gente começa a perguntar, por que isso, né? Deve ter um porquê. E eu acho o seguinte, né? Planejar é mais nobre, né? Eu planejo. Nós temos uma sociedade aqui. Eu sou o que planeja, ele é o que faz. Quem vocês acham que é o mais inteligente? É o que planeja. Fazer qualquer um faz.
Planejar é uma coisa mental, é uma coisa nobre, é mais ou menos alguma coisa do tipo... Ele é um engenheiro, ele é um mestre de obras. Ele é um médico, ele é um enfermeiro. Eu acho que é muito nessa... Não dá glamour. Fazer não dá glamour. Pergunto para vocês. Brasília, quem fez Brasília? Niemeyer e Lúcio Costa, né? Desenharam o plano. Pega aqueles desenhos cheios de curva dele, bota alguém para calcular lá e transformar aquilo em realidade, mas não dá glamour. Quem fica na história é quem planeja. E quando dá errado, ele bota a culpa em quem executou. E continua famoso, e vida que segue. Eu, particularmente, eu valorizo muito a execução. Eu acho que uma ideia mais ou menos bem executada vale mais do que uma ideia maravilhosa mal executada. Eu costumo usar o exemplo da seguinte coisa. Eu prefiro um arroz com feijão bem feito do que um bacalhau ao termidor, nem sei se isso existe, mequetrefe. Mequetrefe. Eu sou suspeito porque eu me dedico a esse negócio de execução. Eu me dedico a esse negócio de execução. Por exemplo, o Arley falou, eu já trabalho no mercado de seguradora há muito tempo, e uma das coisas que eu me orgulho, trabalhei muito tempo na Sul América. E a Sul América é uma senhora empresa, eu só elogio a Sul América, e quem é um pouco mais antigo há de saber que há uns 10, 15 anos atrás, eu estou falando de 2003, 2004, na época que a Sul América se juntou à Sul América Aetna e depois ao ING, a Sul América fechou por vários anos com 300, 400 milhões de prejuízo. E na época, como é que a gente vai sair daqui? E a gente estava perdido. Eu trabalhava lá na época. Foi feita uma equipe de planejamento estratégico. Nessa época, a Sul América não tinha planejamento estratégico, foi criada uma diretoria de planejamento estratégico. Contratou-se uma consultoria, na época era a Buzalen, que trouxe um planejamento, e o trabalho dessas pessoas, tá, fez com que em 3 ou 4 anos ela saísse de um prejuízo de 300 a 400 milhões para um lucro de 350. E partisse para essa história de sucesso. E nesse trabalho foram usadas as coisas que estão sendo apresentadas aqui. Tinha um planejamento, tinha um plano operacional, mas tomou-se o cuidado de ver, temos pessoas para fazer isso? Não tínhamos. Foram contratadas 40 pessoas. Foram feitos 6 grupos de trabalho. Cada grupo de trabalho liderado por alguém que tivesse mestrado com tese defendida. E a partir daí... e outra coisa, no primeiro espirro isso vai acabar e o presidente vai pegar essas 40 pessoas e botar no operacional? Não. Essas pessoas têm estabilidade de 2 anos nessa função para começar a fazer. Então houve recursos, houve pessoas, houve estratégia, houve plano operacional. E a partir daí a gente conseguiu mudar. Eu adoro esse quadro, tá? Em que diz que o que dá valor a alguma coisa é uma boa ideia, um bom plano, multiplicado pela execução. Se a ideia é idiota, awful idea, -1. Então nem adianta multiplicar, pode ser excelente execução, uma ideia idiota não vai dar uma coisa boa. Mas a melhor ideia tem um multiplicador de 20, enquanto que uma brilhante execução pode dar muito mais dinheiro que isso. Logicamente, vocês abatam um pouquinho, porque eu sou suspeito, mas é um quadro que eu me inspiro bastante nele. Bom, vamos começar a conversar e sair um pouco da teoria e para o real. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que execução não é coisa de MacGyver. Não é coisa para pegar o que a gente tem aqui, como que a gente pode improvisar. Não. Você tem que ter os recursos certos. Você até pode improvisar um pouquinho, mas você pode improvisar provisoriamente e não fazer uma gambiarra definitiva, tá? Não vai funcionar. E eu costumo dizer o seguinte: planejamento e execução
é como dar uma boa receita para mim, que eu não sei cozinhar. Eu não sei cozinhar. Não adianta me dar a receita do Claude Troagot, que não vai sair um prato bom. Eu não vou ter em casa os ingredientes adequados, mas até eu posso comprar. Eu não tenho equipamento adequado. Eu não sou um cozinheiro qualificado, não vai dar certo. Tá? E uma coisa também que eu me preocupo muito é que eu acho que a execução é tão importante que ela deveria ser uma das principais funções do líder. Seja da empresa, seja da sua corretora de 5, 10 pessoas, 3 pessoas, você tem que se preocupar com isso. Senão as coisas ou não vão sair, ou vão sair um pouquinho diferente do que você esperava que elas fossem sair. Bom, vamos parar de papo e vamos começar a listar algumas coisas que vocês até podem concordar ou discordar, mas pelo menos é o que eu penso, tá? Alguns pontos que eu considero muito importantes, e se ao longo dessa apresentação vocês começarem a pensar, isso eu faço, isso eu não faço, talvez já seja uma coisa boa. Esse livro, esse Rancharam, que eu disse que foi o único livro que eu encontrei, e que eu assisti 2 palestras desse sujeito, uma aqui e outra fora do país, inclusive tem um livro dele com dedicatória, ele coloca 5 mantras, perdão, ele bota 7, eu boto 10, eu tirei 2 dele e acrescentei 5 meus, tá? No final ficou 10. Se você me perguntar quais são os dele e quais são os meus, o tempo já fez essa confusão, eu não tenho a menor ideia, mas se eu procurar no livro, eu vou procurar saber o que é. Vamos deixar de papo e vamos ver o que de repente pode ser fundamental entre um plano dar certo ou dar errado. Primeiro, conheça seu pessoal. Conheça a sua empresa. E aqui, tanto faz ser uma empresa de 10 mil pessoas, como uma empresa mundial, como a sua corretora de 3 pessoas. E a melhor maneira que eu vejo de você conhecer isso é desse jeito. Rodando. Visitando as pessoas, conversando com as pessoas. Eu costumo dizer que, principalmente em empresas médias e grandes, a chefia é uma posição incrivelmente solitária. Se a pessoa aceitar ficar naquela sala, ela está ferrada. E a maior coisa que eu acho que ela está ferrada é que ela não vai trabalhar com informações reais. Ela vai trabalhar com informações filtradas. São raríssimas as empresas em que os diretores e os vice-presidentes conseguem levar a verdade para o presidente. E eu gosto de dizer mais ou menos assim, tá? O cara que está lá em cima, todo mundo leva para ele a empresa assim. Bacana, céu legal, as velas infladas, chefe, é assim que nós estamos. E quando ele vai olhar no submundo, para aquelas velas estarem infladas, tem gente lá embaixo que está se ferrando, mas se ferrando muito. E o cara não tem ideia disso. E quando você começa a andar, mas não é andar por andar. É andar e parando para conversar com as pessoas. Chega para uma pessoa que está trabalhando ali e pergunta, vem cá, essa coisa nova aí, dessa carta que eu mandei para todo mundo na semana passada, o que você acha? Você acha que isso vai dar certo? Mas não pergunta em público, não, pergunta só você e ele. Putz, vem cá, aquilo que no mês passado deu errado, qual a tua opinião a respeito? Dá a chance dessas pessoas mostrarem o que elas têm de melhor. E você vai começar a conhecer quem da tua equipe é diferenciado. Porque as boas pessoas gostam de ser desafiadas. As boas pessoas gostam dessa oportunidade. As boas pessoas estão falando no corredor, se eu pudesse eu falava com ele isso. Mas ele não consegue. Se você vai até lá, você deu abertura. Você abriu. Chegou na tua mesa, sei lá, que o
filho de um funcionário está com problema de saúde, vai lá e pergunta. Chegou na sua mesa que o filho de um funcionário passou no vestibular, vai lá e dá parabéns. E aproveita que você já quebrou o gelo. Conheça o teu pessoal. Porque você conhecendo o seu pessoal, você sabe exatamente até onde você pode ir. Você sabe quem vai estar com você daqui a 1, 2 anos, e você sabe quem não vai estar. Tá? E você vai saber simplesmente o seguinte: que desafios eu posso pegar e que desafios eu não posso. Não dá para você querer fazer um suco de laranja maravilhoso se você não tiver laranja. E laranja aí são seus recursos, sejam pessoas, sejam máquinas, sejam tudo. Você só vai entrar na boa. Você vai pegar os desafios que a sua empresa pode ter. Ou então você vai falar: isso é maravilhoso, mas não é para agora. Antes eu preciso capacitar meu pessoal. Tá? E eu costumo dizer que o bom gestor, ele não começa um projeto se ele não souber que ele tem os recursos para ir até o final. Que às vezes você descobre num momento muito ruim que faltava um recurso muito importante e esse projeto acaba não dando certo. Parece piada, mas isso acontece bastante. Tá? Outro ponto, número 2, tá? Pode ficar contando que são só 10. Número 2. Insista no realismo, gente. Aquele cara que está ali, ele é importante para a empresa. E se ele não for importante, você é um mau gestor de mantê-lo lá. Você está jogando dinheiro fora. Então você tem que ter um clima de maneira que as pessoas possam te mostrar a vida como ela é. Aquele barco que eu mostrei ali, as pessoas têm que ter coragem de descrever o subsolo do barco e não aquela vela linda. Sabe? Eu costumo usar muito uma frase quando eu estou com pessoas num nível um pouco mais baixo. Para começar, é o seguinte: eu acho que todo chefe ou líder, ou chame como quiser, ele tem que se conhecer. E uma das primeiras coisas que eu falo é a seguinte coisa: eu não estou nervoso nem estou chateado, é o meu tom de voz. Porque às vezes assusta a pessoa. Você chegar de uma maneira muito incisiva. O lugar que eu queria estar nesse momento é falando com você. E depois de algum jeito, que cada um tem o seu jeito, arrume um jeito de dizer para a pessoa o seguinte: por favor, me fala o que eu preciso ouvir, não o que eu gostaria de ouvir. Pode não parecer, mas essa frase é mágica. Você quebra a pessoa. E dá um sorriso. Cara, eu te chamei aqui porque eu preciso saber como está. Eu preciso saber como está. Me diz o que eu preciso ouvir, cara. A empresa está precisando disso. E pode ser uma empresa do tamanho que for. Pode ser a sua empresa com 3 pessoas. Mas os colaboradores, eles têm que ter essa abertura com você e você tem que insistir no realismo. Não pode ser daquela coisa do o cara sai da tua sala e fala: esse idiota não sabe de nada. Ele até pensa que é assim. E você não falou para ele como realmente é. Tá? Uma frase poderosíssima também é você chegar para as pessoas e falar: aqui é permitido errar. Isso é forte, hein? Aqui é permitido errar. A minha avó jamais errou numa palestra, ela nunca deu uma palestra. Só erra quem faz. Só erra quem se arrisca. Só os bons erram. E se você não permite o erro, 2 coisas vão acontecer. Ou a pessoa não vai arriscar, ou vai te esconder o erro. As 2 são horríveis para a sua empresa. As 2 são horríveis para a execução. As pessoas têm que poder errar. Você tem que valorizar a iniciativa. Outra coisa, não estressa a sua equipe à toa, gente. Não estressa a sua equipe à toa. Você pede uma coisa que o cara precisa de 1 semana para fazer, aí você fala: preciso para amanhã. Chefe, não dá para amanhã. Te vira, preciso para amanhã. E dá ordem. Não dá.
Se você está embutindo naquela empresa, padrão QMS. Sabe o que é QMS? Qualquer merda serve. Esse é o padrão QMS. O cara vai sair da tua sala e vai falar, tá bom, eu entrego amanhã, mas ele vai ver o que vai ver. E pronto. Ah, mas eu preciso para amanhã? Negocia o escopo. Reduz. Agora, não fica achando... E detalhe, eu estou falando isso com funcionários bons. Eu não estou falando isso com embromador. Se é um cara bom, é um cara que você confia, é um cara que está no teu time, e ele diz que ele precisa de uma semana, ele precisa de uma semana, gente. Não vai ser a tua ordem que vai fazer ele fazer em um dia. E aceite renegociar prazos. E faça a tua equipe saber disso. Você pediu uma coisa, e detalhe, tá? Quando eu estou falando, lembre-se do que nós estamos falando aqui. O papo é execução. O papo é não dar ruim. Uma coisa que precisava fazer em uma semana, fez em um ano, deu ruim. Deu ruim. Você pediu, você tem uma equipe trabalhando. A equipe tem que te entregar o negócio em uma semana. A não ser que faltou a luz na véspera, a não ser que a mãe do principal cara morreu. Normalmente, quando o prazo não é cumprido, quem está fazendo já sabe antes. O negócio é para daqui uma semana. Quando chega o quinto, quarto dia, o cara já sabe que não vai dar certo. Dê liberdade para ele para renegociar. E não na véspera à noite, ou no dia. Você precisa daquele material para uma reunião às 10 horas da manhã, marca uma reunião às 9, às 9 o cara chega e fala, chefe, não deu. Se isso aconteceu, a falha é tua. A falha é sua. Que não dá liberdade dessa pessoa conversar, e às vezes até você fala, ok, não vai dar para fazer tudo. Diminui o escopo. Com isso, eu consigo ir naquela reunião de amanhã. E aí você reduz. Esse exemplo aí é meio antigo, tá? Mas eu acho que é bem por aí. Muitas vezes você está pedindo isso. E o cara está se ferrando para atender o teu prazo, quando de repente, para aquela reunião de daqui a 2 dias, basta isso. E ele não sabe. Porque você não insiste no realismo. Outra coisa, tá? E eu vou apressar, que eu estou vendo que o pessoal também já está ficando meio cansado. Metas claras. Metas claras. A orientação tem que ser bem clara, gente. Sabe? Não adianta, eu costumo dar exemplos meus. Metas e prioridades claras. Eu não sei vocês, mas eu já tive alguns chefes, e já aconteceu mais de uma vez, do chefe vir me pedir uma coisa, aí eu estou fazendo. Aí ele vem na sala, pede outra, aí eu paro aquela, faço aquela. Aí ele vem na minha sala, pede outra, eu paro aquela e faço aquela. Aí da terceira vez ele já cansou, me chama na sala dele, aí me passa uma quarta coisa. Chegar um ponto e você chegar para ele e falar o seguinte, ó, tem essa. Qual que você quer primeiro? Com toda a educação, com todo respirar, porque todo mundo precisa do emprego, mas deixar bem claro. Porque se você não fala qual que você quer primeiro, periga você fazer uma das 4 que não é a que ele precisava para amanhã de manhã. E vai dar errado. Então, o que é e como fazer e quando, eu acho que tem que ser muito claro esse jogo. Sabe, você tem uma equipe de vendas e você traça com uma meta o seguinte, eu quero que você aumente as vendas. Daqui a 6 meses você vai avaliar o cara está todo contente porque duplicou e leva uma bronca sua que você esperava que ele triplicasse. Não está claro, gente. E a gente cansa de fazer isso. A gente cansa de fazer isso. Tá? Priorizar não é luxo. Você dizer o que você quer primeiro. E uma coisa que eu sempre digo, pessoas que trabalham sem prioridades, geralmente estão perdidas. Tá? E eu não vejo vergonha nenhuma em você fazer menos coisas e fazer muito bem, do que ficar ciscando, fazer uma pá de coisa e vai fazer uma pá de coisa meia boca. Aprenda a priorizar. Eu não sei quais de vocês já viram essa matriz, é uma matriz manjada, que é uma matriz de priorização, tá? Em que vocês veem aqui
no canto esquerdo acima o que é urgente e o que é importante. Vem para cá, é muito urgente, tá? Então, quando eu pego aqui... Não vai dar. Quando eu pego aqui esse primeiro, é muito urgente e muito importante. O último é lixo. Ali em cima é importante, mas não é urgente. E aqui não é importante. Uma sugestão que eu dou para vocês é: parem um pouco, listem as atividades de vocês e ponham nessa matriz aí. Vê quanto do tempo de vocês gastam em cada quadrante. Se vocês gostarem do exercício, façam isso também com a equipe de vocês. E eu tenho pego resultados maravilhosos nisso aí. Quase sempre quando eu peço para alguém fazer isso, e é uma pessoa que não conhece a matriz, ela vem toda orgulhosa para mim e fala: chefe, onde eu gasto mais tempo é no que é urgente e importante. E está errado. E está errado. Se a maior parte do teu tempo está no urgente e importante, é que você não está planejando. As coisas importantes, você tem que trabalhar antes que elas fiquem urgentes. A maior parte do teu tempo você tem que gastar no amarelo. Ver o que é realmente importante para você e trabalhar nisso com calma antes que vire incêndio. Antes que seja decidido sem pensar adequadamente. Hoje, com grupos sociais, muita gente na empresa gasta muito tempo ali no vermelho. Quando o teu tempo é drenado do dia de trabalho, pegando aqui grupos, aquela última piadinha, aquela última coisa, isso é o vermelho, gente. Isso é o vermelho. Então, você ter essa prioridade e fazer junto com o teu chefe essa prioridade é fundamental para uma boa execução. Lembrete, tá? É muito comum, tá? Principalmente o pessoal mais velho que está na zona de conforto, fazer certinho aquilo que não serve para nada. E cabe a você estar orientando a tua equipe para isso. Insista na comunicação. O chefe inacessível, a chance de dar ruim é enorme. É enorme. E eu falei para vocês que ao longo dessa palestra eu ia botar exemplos também seja da minha vida passada, ou seja da minha vida familiar. Tá? Eu não sei quem aqui tem filhos, se não são pequenos, um dia foram. Tá? E uma coisa que eu observava muito, quando a minha filha era pequena, e ela chamava uma amiga para brincar lá em casa. Às vezes eu ia no quarto, estava 4 anos de idade, 3 anos de idade, explicando para a amiga assim: quer brincar de Chiquitita? Aí a outra falava: como é que se brinca de Chiquitita? Ó, Chiquitita é assim, 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 assim. E aí a gente começa agora. Não entendi não, como é que é tudo? Uma explicava para a outra a brincadeira. E quando a outra achava que já tinha entendido ou perto de entender, aí elas começavam a brincar. Será que na empresa a gente está fazendo isso? Tendo essa comunicação aberta de explicar antes de efetivamente começar a brincar? Tá? Outro exemplo que eu costumo dar. Você está assistindo uma aula de matemática ou de física, assistiu aquela aula lá. Putz, esse cara explica bem pra caramba, hein? Entendi tudo. Aí chega em casa, vai fazer a lista de exercício. Para no primeiro. Para no primeiro. Será que você é tão burro assim? Não, gente. A mesma coisa ocorre com o nosso colaborador. Você explica para ele o que é para fazer. Entendeu? Entendi. Ele sai e vai para a mesa dele. Passa 5 minutos. Puta, o que ele falou que era para fazer aqui mesmo? E ele tem vergonha de voltar na tua sala e perguntar. O que ele faz? Na dúvida, ele escolhe um caminho.
E pela lei de Murphy, quase sempre é o caminho errado. E ele vai naquele caminho. E no dia seguinte te entrega tudo errado. Porque não houve a liberdade. Tem falha nessa comunicação. Ou não tem abertura, ou você não explicou direito. Comunicação é emissão e recepção. Ah, mas eu expliquei direitinho. De repente, naquele dia, ele não estava num dia bom. Ele tem que ter liberdade para, nessa encruzilhada, ele, ao invés de falar assim, eu acho que ele falou isso, ele poder voltar. Tudo que eu estou falando, gente, não é nem aula de psicologia, nem nada disso. Lembra que o tema que eu estou fazendo aqui é execução. E o que precisa, de repente, uma chefia, uma liderança, se preocupar para que um plano se torne realidade. E o meu objetivo aqui é dizer para você o seguinte, não é simples executar, mas não é impossível. E que a gente precisa de alguns cuidados básicos em relação a isso. Outra coisa, principalmente se você vai fazer um processo de mudança, identifica quem são os formadores de opinião. Se você tem uma equipe de 5 pessoas, ali você tem um líderzinho, ou uma líderzinha. Se essa pessoa comprar teu plano, você tem sucesso. Se essa pessoa não comprar teu plano, vai dar ruim, vai dar errado. Porque ela tem muito mais liderança na equipe do que você. Então, comunicação e use os multiplicadores. Esses multiplicadores são os formadores de opinião. Outra coisa, envolva-se pessoalmente. O colaborador sabe se você está envolvido ou se você não está nem aí. E é muito difícil, quando ele vê o chefe dando sangue, ele começar a chupar sangue. Um funcionário fala com o outro, porra, o cara saiu daqui ontem tarde pra caramba, como é que eu podia levantar às 6? Ele sabe, ele nota. E eu costumo dizer aqui, eu cito muito esse exemplo. Seu filho fez 6 anos, ou 5, você deu uma bicicleta de presente. Como é que você faz? Filho, ali embaixo é uma rampa, está aqui a bicicleta, tenta pedalar. Tá? Vai parecer que você vai cair, mas não vai não. Vai lá e boa sorte. Não vai aprender nunca a andar de bicicleta. Não vai aprender nunca. Você desce. Você segura no banco. Você vê a hora que você pode largar. Quando ele faz um pouquinho só, você fala, valeu, filhão. Valeu, filhão. Você incentiva as pequenas vitórias. Se ele anda 3 metros e logo depois cai, você parabeniza pelos 3 metros, mas você não dá uma bronca por ter caído. Por que a gente faz isso na casa da gente, a gente não faz isso na empresa? Por que a gente não incentiva esses colaboradores a fazerem o seu melhor? E esse negócio aqui do elogio e da crítica, eu vou pegar gancho aqui numa tarefa que, eu não sei, mas quem trabalha em uma empresa um pouco maior, de vez em quando, uma vez por ano, passa por aqueles critérios de avaliação de desempenho. Não apenas você tem que ser avaliado, como você tem que avaliar algumas pessoas. Tá? Eu não sei quem aqui já avaliou alguém nesse critério. Mas como é que a gente faz isso? Você, antes de chamar a pessoa, você gasta meia hora, eu vou pedir licença para falar um palavrão aqui, para lembrar todas as cagadas que essa pessoa fez durante o ano. Você não perde tempo lembrando as coisas boas. Você quer chamar aquela pessoa, falar tudo de ruim que ela fez, para pagar menos bônus ou menos alguma coisa. Quando, na verdade, se essa pessoa é tão ruim assim, ela nem devia estar ali na avaliação. Já tinha que ter sido mandada embora. Se ela não foi, você acredita nela. Se você acredita nela, gasta mais desse tempo na avaliação de desempenho falando das coisas boas, incentivando o bom. E lógico, você fala do ruim também, que você quer corrigir, você quer aquela pessoa melhor. Fazer equipe, fazer time, querer sucesso, querer resultado, não é uma coisa que você faz sozinho. É uma coisa que você precisa de gente. Senão você não faz.
E gente é planta. Você tem que regar. Você não pode abandonar. E dependendo da planta, algumas precisam de muita água. Outras precisam de pouca água. Outras, as de pouca água, com água demais, ela morre. A de muita água, com pouca água, ela morre. E cabe a você saber que planta precisa de muita água e com que periodicidade você vai ter que regar. Amplie as capacidades das pessoas que trabalham com você. E, de novo, venho eu com exemplos familiares. Chega o seu filho de 8 anos, a Benz, eu devo ter filho, a Bessa tem de 5, de 4, de 8, de 10, mas sempre eu falo, seu filho, é o de vocês. Chega o seu filho de 8 anos e fala, pai, posso fazer isso assim, assim, assim? A sua resposta vai ser não. O que você faz? Não. Não, você não faz isso. Filho, por que você quer fazer isso, hein? Ah, por causa disso, assim, 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 assim. Poxa, mas daquela vez você me pediu isso, assim, isso. Eu deixei. Não foi legal, você lembra? Por causa disso, disso, disso. E se a gente fizesse diferente? Mas diferente como, pai? Ah, não sei, pô, de outro jeito. Dá alguma ideia aí. E se orientar? Você como chefe, você não... Mesmo que você tenha todas as respostas, não é legal você dar todas as respostas. Teu time não vai crescer. Você vai viver cercado de anões. Você vai viver cercado de pessoas sem iniciativa. Que a tudo, para tudo, vão querer te perguntar. Porque você as impede de crescer. Se você faz perguntas direcionando, a pessoa chega no ponto certo. E quando ela chega no ponto certo, ela encontra o caminho. E quando ela encontra o caminho, ela sente que a solução foi dela. Ela chegou àquela solução. Esse é o meu projeto. Essa é a minha ideia. Eu sugeri isso. E você, com a sua maior experiência, você consegue conduzir isso. Defina responsabilidades claras. Tá? Eu costumo dizer, já estamos no 7, eu costumo dizer a seguinte coisa, gente. Tudo que é de todo mundo não é de ninguém. Tudo que é de todo mundo não é de ninguém. Quer outro ditadinho bacana? Cachorro que tem 2 anos morre. 2 donos, morre. Ou vai morrer de gordura, que os 2 vão dar comida, ou inanição, porque um vai deixar para o outro. Imagina ir para a praia, pai, mãe, cunhada, madrinha, tudo, e uma criança. Chega na praia, um vai tomar cerveja e tudo, e não fica claro quem está cuidando da criança. Vai dar ruim. Ela vai se perder. O pai vai dizer que era a mãe que estava olhando, a mãe vai falar assim, mas quando a madrinha está aqui, a Dinda quer fazer tudo. E a Dinda acha que isso é obrigação do pai e da mãe, vai dar ruim. Quantas reuniões vocês já foram que se discutiu, e ao final um olha para o outro, acabou a reunião, aquela pessoa que você tem mais intimidade, fala assim, o que é para fazer mesmo, hein? E você não tem a menor ideia de quem vai fazer o quê. Pode dar certo um projeto desse? Não pode dar certo um projeto desse, senhores. Não pode. Mas tem algumas dicas muito simples. E eu quero fazer um depoimento para vocês, eu as uso. Descobri aqui como é que é o negócio. Ó, tem aqui, ó. Vamos lá. Terminou uma reunião, gente. Antes do pessoal ir embora, deixa muito claro quem vai fazer o que e quando. É tão simples. Você se reuniu com 3 pessoas e tem um projeto. Quem vai fazer o que e quando? Então você vai me entregar isso amanhã, você vai fazer isso e você vai fazer isso. Falou? Daqui a 3 dias a gente volta a falar. É muito simples isso. Ou então você foi numa reunião fora com outro fornecedor que também não é especialista em execução, terminou, faz uma matinha. Manda um e-mail para ele e fala assim, ok,
Então, conforme combinamos, estou esperando que você me entregue isso no dia 22, ok? Logo depois eu faço isso assim, assim, assim. Ok? Concorda com tudo? Documenta. Fez aquela pergunta, quem vai fazer o que, quando? Depois manda uma matinha. Mas não perde tempo na hora de fazer essa ata. Ah, então o João falou tal coisa. Juliana não concordou e disse isso. Vera, muito brava, falou isso. Colocamos em voto. Não! Bota ali só a decisão. Bota ali só o ponto final. E muito claro quem vai fazer o quê. Follow-up. Acompanha. Acompanha. Se uma coisa é para entregar daqui a 3 dias, daqui a 4 dias, quando forem 2, manda uma mensagem para a pessoa. E aquilo ali? Como é que está? Está precisando de ajuda? Porque se a pessoa não responder, é que está tudo ok. E outra coisa, tem algumas coisas que não basta fazer. Você tem que fazer e mostrar que está fazendo. Porque se o funcionário sabe que o chefe está olhando, o comportamento muda. Se ele sabe que o chefe está olhando, o comportamento muda. 8. Mantenha o foco. Mantenha o foco. Vou para São Paulo. Vamos como? De carro? Vamos de carro. Saí 8 horas da manhã, quer chegar que hora em São Paulo? 2 da tarde. Ok. Dá tempo de dar uma paradinha, comer um lanche. O que eu vou fazer? Vou sair. Vou fazer um lanche no lugar que eu predeterminei. 2 horas eu estou em São Paulo. Ah, meu bem, aqui em Penedo tem uma truta maravilhosa. Vamos aproveitar, entrar em Penedo, visitar aqui Penedo agora nessa época de Natal. Tem a casa do Papai Noel em Penedo. Vamos aproveitar e entrar em Penedo, a gente come aquela truta, não sei o quê. Aí você entra em Penedo. Aí depois continua. Ah, seu avô estudou nessa academia aqui, a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende. Vamos dar uma olhadinha lá? Que hora você vai chegar em São Paulo? Você vai chegar de noite, gente. Se o teu plano era chegar às 2 e você chegou de noite, você falhou. Não, meu plano era chegar a qualquer hora. Ok. Só que as empresas cansam de fazer isso. Entram num projeto, o projeto tem uma data, e no meio a própria empresa boicota os funcionários. Começa a criar coisa nova, começa a botar coisa nova. Você perde o foco. Eu assisti uma palestra do professor Marins, não sei se vocês já assistiram, e que ele fala o seguinte, ele diz que ele morou um tempo com aborígenes na Austrália, e, detalhe, não sei se é verdade ou não, que depois dizem que ele nunca foi para a Austrália, mas a história é boa, tá? E ele diz que uma das coisas que ele guardava era a seguinte coisa, que os aborígenes lá saíam para caçar emu. E emu é um bichinho que só tem na Austrália. Aí, quando no meio eles falavam, aí passava um outro bicho, ah, olha lá o pato, olha lá o pato. E eles falavam, não, emu, nós viemos caçar emu. E podia pintar um outro, emu, eu vim para caçar emu. Então, manter o foco é isso, gente. Se você quer caçar emu, não me volta com pato. Não me volta com pato. Voltar um tempo daquela época em que a gente era mais guri, que ia nas festas paquerar. Aquele cara que ficava ciscando, ia dormir sozinho. Não pegava ninguém. Agora, aquele que falou assim, tchan, 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 é essa. A chance era muito maior. E vice-versa. Ela também que falava, e falava, é esse. No fundo, gente, é isso. Tá? E uma frase que não é minha, mas é daquele jogador de futebol, Dadá Maravilha, não adianta ter muita iniciativa e pouca acabativa. Tá? E essa eu acho excelente. Relaxa que daqui a pouco ele esquece. Quem aqui nunca teve um chefe? Vamos fazer tal coisa assim, 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 mobiliza todo mundo. Aí, 2 dias depois, já pinta uma outra coisa, ele mobiliza todo mundo. Esse cara não tem credibilidade. Ele acaba de falar isso, um olha, pô, esquece. Que há 2 dias ele vem com uma coisa nova, esquece que isso não vai dar em nada. E os funcionários, os colaboradores sabem quando você está trabalhando numa empresa ou numa chefia que não tem foco. Se você pegar essa fama do relaxa que ele esquece, troca de emprego, porque ali você não tem mais chance.
9. Recompensa quem faz. Nada mais injusto do que tratar igualmente os desiguais. Se um cara é melhor que o outro e produz mais para você, tem que ganhar mais, tem que ser promovido. Se você tratar todo mundo igual, vão ter uns que não vão embora e não vão reclamar, os piores, porque os bons reclamam. E se você quer ter uma equipe que entrega, saiba que a melhor maneira de mudar comportamento não é pelo cérebro, é pelo bolso. Doravante, eu valorizo quem vem vestido de vermelho. Que idiota, eu detesto vermelho. R$100 a cada dia que vier de vermelho. Porra, adoro vermelho. É assim que a vida funciona. É assim que a vida funciona. Quem segue a tua orientação ganha prêmio, ganha bônus, ganha promoção. Quem não segue, você tenta recuperar, tenta treinar, tenta orientar, e se não deu certo, se livra desse urubu. Se livra, porque não vai dar certo. Pessoas boas veem uma solução em cada problema. Pessoas negativas têm um problema para cada solução. Você vai chegar com uma solução, aquele infeliz vai ver um problema. E se você não conseguir orientar, recuperar, botar do teu jeito, e a melhor maneira é remunerando, livre-se. Livre-se. Jamais dê o mesmo tratamento a quem faz e quem não faz. Isso é tudo que os que não fazem querem. Tudo. Estou tranquilo. Mas se não vai ser promovido, também não quero. O que eu estou ganhando está muito bom. Só que de repente pode estar bom para ele, pode não estar bom para você. Se está bom para você, sem problema. Mas também não reclama. Tá? E por último, eu espero a essa altura já ter convencido a vocês que tem tudo para dar errado. Tem tudo para não acontecer. Tem tudo para ser mais um plano que não se transforma em realidade. Agora, se quem está liderando, eu acredito que quando você tem um grupo, tem que ter líderes. E quando eu estou falando, não é um líder geral, não. É um líder, outros líderes, outros líderes, outros líderes. Mas você tem que ter líderes engajados nisso. E se você tem pessoas obstinadas pelo que elas fazem, tá certo. Mas para vencer tudo isso que eu falei até agora, gente, eu dei vários exemplos com a família da gente. E a gente fala, tudo bem, mas eu só faço isso porque é meu filho, senão eu não faria. Pior que é verdade. Muitas vezes a gente só faz isso porque é meu filho. Só que se você fizer essa mesma coisa, vai dar certo. Esse nível de atenção, esse nível de cuidado, esse nível de empowerment. Você tem que gostar muito, gente. Sabe? Você tem que ser transparente. Não adianta você fingir que gosta de pessoas se você não gostar. Não adianta você ir visitar o chão de fábrica e querer dar uma de bacana e tudo, sabe? Não adianta, tem que ser espontâneo. E o que você fala tem que bater com o que você faz. Você não pode ter um discurso de abertura. A primeira vez que o cara vai na tua sala dizer que ele errou, você dá-lhe um esporro fenomenal. Não funciona nada. Sabe? Eu costumo dizer que pessoas de sucesso são pessoas determinadas. E sucesso, para mim, é o nível que você quiser. Sucesso é um filho passar no vestibular. Sucesso é você fazer o seu casamento dar certo. Não importa, qualquer que seja o projeto. Só que tem tudo para dar ruim. E você tem que ser determinado. Você tem que querer muito. É mais ou menos como buscar a linha do horizonte. Pegar um barquinho e ir para lá. Aí alguém vai dizer para você, mas você nunca vai chegar. Eu falo, eu sei, mas é para lá que eu quero ir. É para lá que eu quero ir. Você sabe para onde você quer ir. Tá?
Eu acho que, às vezes, independentemente de você gostar ou não da pessoa, tá? Você tem que admirar, né? Exemplo, eu não posso dizer que o Hitler era uma boa pessoa, mas que ele é um cara de valor, era. Um cara daquele pequenininho, aquele bigodinho, liderar, fazer aquele estrago que ele fez, não é qualquer um. E essa frase me marcou muito. Uma pessoa com determinação tem mais força do que 1000 que tem apenas vontade. Sabe de quem é essa frase? Anders Bernick. Ficou na mesma, né? Eu também. E não foi eu inventei, não. Vocês já viram uma história de um serial killer norueguês que desceu numa praia, saiu fuzilando todo mundo? Foi ele. Eu tracei o plano que eu queria matar esse pessoal todo. E depois ele disse essa frase. Eu não gosto dele, mas ele é um cara determinado. E ele matou gente pra caramba. Tá? Bom, encerrando, tá? Eu quero dizer para vocês que eu gosto muito, e volto a dizer, isso eu faço na minha vida pessoal. Um processo chamado penso. Todo errado, né? Penso com M antes de S, 2 S. Mas é porque ele é formado da seguinte coisa. Tem um solto aqui? Vamos lá. Planejamento. O que é planejamento, gente? Você vai fazer um projeto, aí você começa, você planeja, tá? Quais são as diversas fases, o que eu quero fazer, traça o plano operacional, vê se você tem os recursos, vê se você tem as pessoas, vê tudo certinho, bota e fala, vamos virar a chave. Você parte para a execução. Tá? Começa a fazer. Vai dar coisa errada. É muito raro um projeto, tudo que você planejou, acontecer exatamente. E nessa hora que começa a dar coisa errada, é muito importante que você se dedique muito nessa fase de execução. Você tenta fazer dar certo. E nessa fase, quem não for determinado, sai do jogo aqui. Quem for determinado, insiste. Por quê? Porque vai continuar dando errado. E nessa hora do dar errado, você tem que ter se ferrado muito, ter colocado muita energia, para você ter um sentimento chamado de merecimento. Sabe o que é merecimento? É você pensar o seguinte, eu já me ferrei muito para largar isso. Eu já passei muito tempo me ferrando nesse projeto para largar isso. Isso é enquanto você acredita no projeto, tá? E eu costumo citar como exemplo aqui, o Ronaldinho, jogador de futebol, o Ronaldo Gordo. Copa de 82. Um ano antes, o cara torceu o joelho, aquela cena dele da Inter de Milão, o cara fazendo recuperação direto, chegou, conseguiu ir na Copa. O cara chegou voando. Ele foi artilheiro da Copa com 7 gols. Você imagina o que passava na cabeça desse cara de lembrar todos aqueles momentos que ele passou para estar ali? Na Copa seguinte, quem tem um pouco mais de idade vai lembrar, ele chegou gordo. Pegou até o apelido Ronaldinho Gordo. O Lula, naquela época, chamava ele Gordo. Ele não tinha merecimento. Ele não tinha se ferrado muito. E quando você tem o merecimento, você não desiste. E aí, gente, pinta a fase que eu chamo de superação. O que é superação? É nessa hora, o coração tira do cérebro o comando e fala, o manche agora é meu. Essa fase você não é mais racional. O que faz um lutador de MMA que está no armlock, que o braço está quebrando e ele não bate? É isso. Não é racional. A razão já foi embora há muito tempo. A partir de agora é superação. A partir de agora é o seguinte, eu me ferrei demais nesses treinos. Eu passei fome na academia. Eu não vou largar isso. Eu vou vencer. E aí, gente, ele vence. É o sucesso, é a euforia,
Eu não sei se aqui tem alguém que faz corrida maratona. Todo maratonista diz que aos 30 quilômetros dá vontade de parar. E você sabe por que ele não para? Porque ele quer passar aquela sensação da linha de chegada, que é uma coisa que não tem preço e que eu não sei, porque eu nunca corri uma maratona. Porque para você ganhar uma luta de jiu-jitsu, você tem que subir no ringue. Para você correr uma maratona, você tem que pagar o preço. As melhores coisas não vêm de graça. E aí, vem esse sucesso, vem essa euforia. Depois que ela passa, fica uma alegria, um orgulho. E é para isso que servem as medalhas. É para isso que servem os troféus. Para eternizar os bons momentos. Para você lembrar que você fez. Para você ter vontade de fazer de novo. Fazer é isso. E fazer, gente, vicia. Quem faz, acaba de fazer um projeto, fala assim, agora eu quero descansar. Passa uma semana, já está comichando assim. Pô, estou precisando de alguma coisa nova, está muito marasmo essa empresa. Essa pessoa quer isso. Essa pessoa quer isso. Essa pessoa é viciada em sucesso. Essa pessoa é viciada em glória. Fazer, gente, eu gastei aqui, se vocês pararem para pensar, dos mantras que eu falei, essa palestra de execução poderia ser uma palestra de liderança também. Liderança, porque eu falei muito de pessoas, eu falei muito de equipe. Porque eu realmente acredito que se você sonha sozinho, é só um sonho. Se você sonha em grupo, é diferente. É realização, é um projeto. É você ser feliz e ver pessoas felizes. Então, você pode sonhar, você pode criar, você pode construir a ideia mais maravilhosa do mundo. Mas você vai precisar de pessoas para transformar isso em realidade. E aí, os verdadeiros líderes conseguem seguir aqueles 10 passos. Mas tem que gostar muito. Tem que querer muito fazer aquilo, porque dá vontade de desistir. Concluindo, gente, parem. Parem de ficar contando seus planos e seus sonhos. Começa a mostrar. Começa a mostrar. Eu conheço muita gente que fala que vou emagrecer, vou fazer ginástica, estou fazendo só os exemplos mais idiotas. Para de falar que vai emagrecer. Emagrece e deixa alguém falar, puta, como você está bem. Essa é a diferença. O mundo está cheio de filósofos que 2 horas da manhã consertam tudo nos bares. Dia seguinte acordam, nem lembram o que falaram. Esse é o mundo que a gente vive. Esse é o mundo que separa quem faz e quem não faz. Geralmente, pensa bem, você tem um subordinado, você tem um colaborador, você pede para ele uma coisa e fala assim, vem cá, aquilo que eu te pedi, como é que foi? Ficou pronto? Fez? Tem duas respostas. Se ele fez, ele fala, fiz. Acabou. O sucesso é autoexplicativo. O sucesso não precisa de explicação. Se ele já começa, veja bem, está na merda. Está na merda, não fez. O sucesso é autoexplicativo. Isso vicia. Viciem-se. E talvez um logotipo que eu mais adoro é esse aqui. Da Nike. Just do it. Apenas faça. E um tique do tipo, fiz. Dá trabalho, mas fazer é muito legal. Para quem não começou a fazer, começa agora. Faça. Você vai se viciar numa coisa muito bacana. Muito obrigado, gente.